Glória a Deus, né? Eu não tive a oportunidade de cumprimentar todos os irmãos, todas as famílias, né? A gente cumprimenta hoje aí pelas redes sociais, né? Mas eu desejo a todos, né, um ano de bênçãos, um ano de boas colheitas, né, um ano de cura, um ano de provisão do nosso Deus, né? A todas as famílias, membros, visitantes, pessoas que têm caminhado conosco, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar a igreja para mais um momento de oração, que a palavra de Deus, né, venha falar conosco, edificar a nossa vida, que o nosso coração esteja aberto para receber a palavra do Senhor. Amém? Pai, muito obrigado. Obrigado a Deus por esse momento de celebração, obrigado por esse momento de louvor, de adoração, porque só Tu és digno de adoração. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, porque o Senhor tem falado conosco. Nós temos em mãos a Tua palavra, traz ela, ó Deus, ao nosso entendimento, ao nosso coração, que ela seja transformadora na nossa vida. Que o Senhor abençoe a mensagem dessa noite, que ela atinja os alvos e que o Senhor me capacite a transmiti-la com fidelidade, com unção do Teu Espírito. Assim eu oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 17. Eu vou ler o capítulo todo. O tema, o título da mensagem: Até aqui nos ajudou o Senhor. Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, o seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, e as imagens, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi somente a Ele, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel lançaram fora as imagens, os Baalins e os astarotes, e se dedicaram a servir somente o Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor.
Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra todos eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Amém, amados? Esse ano eu comecei a ler a Bíblia novamente. Quero ler de Gênesis até Apocalipse, até o final, né? Numa sequência que eu tenho numa agenda, né? A gente lê 3, 4 capítulos por dia e durante o ano todo a gente conclui a leitura. Mas esse texto é um texto que eu gosto muito dele, né? Eu já li várias vezes essa passagem e nós vemos aqui uma intervenção tremenda de Deus a favor do seu povo, né? Basta a gente lembrar, né, que os filhos de Israel, o povo hebreu, eles habitaram o Egito por 430 anos, né? Desde quando José foi para o Egito e depois Jacó e seus filhos, e eles formam ali uma verdadeira nação dentro do Egito, né? Os irmãos conhecem a história, morre aquele faraó que conhecia José, se levanta um outro faraó, e a maior parte desses 430 anos que Israel passou no Egito, eles se tornaram escravos, né? Eles foram escravizados pelo povo, pelo governo egípcio, pelo faraó, né? E depois eles foram conduzidos mais 40 anos, quando Deus levanta Moisés como libertador daquele povo. 430 anos escravos, 40 anos caminhando pelo deserto. E aí entra então o período, né, que Josué conduz o povo dentro da terra de Canaã, na terra prometida. E a terra então é dividida entre as tribos por herança. Eu estou dando aqui um panorama da história, né? A terra foi dividida por herança, e aí entra o período de juízes, né? Josué já havia morrido, um período de juízes que durou aproximadamente 300 anos. E o período de juízes ele foi um período bastante conturbado da história do povo de Israel. Havia uma sequência, né, um ciclo que se cumpria, que resumindo era pecado, punição, arrependimento e libertação. Essa sequência ela foi durante quase todos esses 300 anos do período de juízes. O povo pecava, caía na idolatria, se afastava da presença de Deus, vinha a punição. A punição vinha normalmente através de um povo estrangeiro que dominava, que escravizava, que tomava a colheita dos filhos de Israel, do povo hebreu. Aí naquela angústia o povo arrependia dos seus pecados. Deus levantava um juiz, né? E através daquele juiz dava vitória e o povo se voltava novamente a Deus, libertação. Aí quando as coisas estavam indo bem, eles voltavam ao pecado, né? É um ciclo que acontece dentro do livro de Juízes. E Samuel, ele foi o último dos juízes, né? Samuel ele foi profeta, sacerdote e juiz, né? Ele tipifica o ministério de Jesus Cristo, né? Profeta, sacerdote e juiz. E ele foi o último juiz que julgou o povo de Israel. Até que, já no final da sua vida, o povo quer um rei. Eles queriam ser como as outras nações, né? E eles pedem para que fosse levantado um rei, e aí então começa o período dos reis em Israel com Saul. E esse texto que nós acabamos de ler, ele narra a última vitória de Israel sobre os filisteus. Os filisteus eles só tornaram novamente a guerrear contra Israel quando entra o período dos reis com Saul. Aí novamente Deus permite que eles se levantem e façam guerras contra Israel.
Aliás, o final da história da vida de Saul, ele termina morto juntamente com seu filho Jonatas, numa batalha contra os filisteus, né? Um povo inimigo que durante muitos e muitos anos foi uma pedra, né, dentro do calçado do povo de Israel. Foi um povo que constantemente entrava em batalhas contra o povo de Israel. E esse texto que nós lemos, ele vem exatamente dentro desse contexto, dessa situação, né? O povo estava em idolatria, né, mesmo sobre a liderança ali de Samuel. Boa parte do povo mantinha a idolatria com imagens dos deuses das nações que eles conviviam, né? Eles deveriam ter expulsado todas as nações, eles não fizeram isso. Eles entraram na terra prometida, receberam a sua herança, mas eles não expulsaram os inimigos. Todas as tribos conviveram com nações que deveriam ter sido expulsas, vencidas e colocadas para fora do caminho, mas eles não fizeram isso. Alguns eles expulsaram, mas outros eles conviveram, e esse povo foi pedra de tropeço para o povo de Israel se prostituir, né, e cair em idolatria. Então Samuel começa aqui convocando o povo para o arrependimento, né? Arrependimento, ó, lança fora as imagens, lança fora os baalins, os astarotes, e volte-se para o Senhor, porque os filisteus estavam ali prontos para invadir, dominar e escravizar novamente o povo de Israel. E o povo se arrepende, né? Eles entram num tempo de consagração, eles jejuaram, eles buscaram a Deus, pediram a Samuel, Samuel clama ao Senhor, sacrifica um cordeiro dentro do rito, do costume, dos sacrifícios que eles tinham naquela época, e o Senhor atendeu o clamor do povo, a oração de Samuel. E eles obtêm então uma grande vitória, né? E durante o final do tempo em que Samuel foi juiz, houve paz, né? Mas, amados, o foco da mensagem é o versículo 12, né? Tudo isso é uma introdução, é um panorama. Eu gosto de trazer a história, né? A história para que a gente possa compreender. Tem muita gente que não entende e acha que o Velho Testamento, os livros do Antigo Testamento, eles não têm tanta importância assim. Pelo contrário, eles têm a mesma importância que cada vírgula, cada ponto da Bíblia, de início a fim, né? Então é importante a gente conhecer a história de Israel e como Deus agia, a forma como Deus respondia, a fidelidade, né? A desobediência tinha suas consequências, e isso não mudou hoje, né? A desobediência hoje também traz as suas consequências, ainda que a gente esteja no tempo da graça. Todo pecado traz a sua consequência, né? Então, amados, quando a gente olha para essa passagem e a gente traz ela para o momento que nós estamos vivendo hoje, né? Segundo dia do ano de 2022, primeiro culto do ano, no versículo 12, né? Diz que Samuel tomou uma pedra e ele fez dela um memorial, um lugar onde, quando alguém passasse por ali e visse aquela pedra, se lembrasse do que tinha acontecido. Ele colocou aquela pedra entre Mispa e Sem, e ele expressou uma palavra no hebraico. Eu não sei se exatamente essa é a tradução. Algumas Bíblias estão Ebenezer e outras estão Ebenezer. Não importa, né? Mas o sentido dessa palavra era: até aqui nos ajudou o Senhor. A tradução exata de Ebenezer é pedra de ajuda. Até aqui nos ajudou o Senhor. E isso é uma referência clara, né? Samuel estava se referindo ao socorro de Deus para ele e para o povo de Israel, para aquele momento da história que eles estavam vivendo. Ele expressa ali: olha, até aqui, nós chegamos até aqui, nós vencemos os filisteus, nós estamos aqui na terra prometida, vocês estão prosperando nessa terra prometida, a terra que Deus deu aos filhos de Israel. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até esse momento, né? Até esse momento, até esse lugar,
até esse momento da história, até aqui Deus nos tem ajudado. Ele é a nossa pedra de ajuda. E as palavras até aqui, elas são como uma mão, né, apontando para o passado, né? Até aqui, né? Mas o que aconteceu para que a gente chegasse até aqui? Aí então a gente olha para trás, né? Olha para o nosso passado, para a nossa vida. O que eu tenho vivido para que eu possa dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado, né? Cada dia do ano que foi, cada dia da nossa vida que passou, até aqui nos ajudou o Senhor. Até esse ponto da nossa vida nos ajudou o Senhor. Como foi o último ano da sua vida? Como foi 2021? Talvez a gente possa estender um pouco mais. Como foram os 2 últimos anos da nossa vida? Até entrar essa pandemia e essa situação que nós ainda estamos vivendo. Mas vamos voltar um pouquinho mais para trás. Como foram os últimos 10 anos da nossa vida? Talvez você tenha tido um encontro, a tua conversão tenha acontecido nesses últimos 10 anos. Ou se eu voltasse olhando para a minha vida, como foi a minha vida de 1999 até hoje? Porque em 1999 foi o ano em que eu posso dizer, eu nasci de novo. Então, amados, quando a gente chega no momento da nossa vida, um momento como esse, uma data marcante, um ano novo, ainda que seja só uma mudança de data num calendário, mas é um tempo de reflexão, a gente olha para trás e a gente vê quanta água passou debaixo dessa ponte, quantos momentos que nós vivemos nesses anos. Não sei quantos anos cada um aqui tem, né? Uns mais novos, outros mais velhos, né, mais experientes aí na vida. No mês passado, o presbítero Henrique está aqui conosco, completou 80 anos, né? Glória a Deus, né? Então, amados, quantos anos? Eu gosto de olhar para uma foto que eu tenho em casa, é a única foto que eu tenho de 1 aninho de idade, né? Albino Dimas Carrara, em 1967. Não sei como minha mãe tirou aquela foto, tem lá uma frase bonita embaixo. E várias vezes eu paro, eu olho para aquela fotinho, né, de 1 ano e falo, meu Deus, eu já fui um bebê, já fui uma criança. Ebenezer, até aqui o Senhor nos tem ajudado. Quando a gente olha para tudo isso que nós já vivemos até hoje, o nosso sentimento tem que ser de uma gratidão muito grande a Deus. Quantas coisas que nós vivemos. Eu não imaginava que eu iria um dia constituir uma família. Eu na minha adolescência, sequer eu sonhava com casamento. Até que um dia aconteceu, né? Eu conheci, né, uma jovem que me encantou, me casei com ela, a gente está junto até hoje, geramos filhos, um neto, Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. E quantos momentos de luta, de dificuldade, de tristeza, né? Quantos momentos de alegria. No ano passado, quantos nascimentos que nós vimos, né? Quantas crianças nasceram só aqui na nossa igreja, né? A mais recente agora, a Maria Flor, né? O Theo, né? As crianças, os que estão vindo, né? O João e a Débora aí, aguardando. Mas também teve perdas. Tivemos lutos entre as famílias, entre pessoas próximas. Mas em todo momento, nas alegrias e nas tristezas, a palavra que nós temos para dizer é a mesma que Samuel disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Nos momentos de alegria nós desfrutamos, nos regozijamos, agradecemos a Deus, mas nos momentos de tristeza, de luta, de adversidade, Ele esteve conosco, porque Ele é a nossa pedra de ajuda. Ele continua conosco. Na hora das perdas, do luto, da enfermidade, da notícia ruim, nos dias bons, nos dias maus, Ebenezer, Ele está conosco.
Então o que nós podemos dizer ao Senhor nesse ano que se inicia: Senhor, eu te agradeço. O Senhor tem sido comigo. Teve um dia dessa semana que a gente viajou, nós estávamos com a família em Olímpia, passamos uns dias ali no Termas, brincando, se divertindo, arejando a cabeça. Mas teve um dia que eu estava refletindo e eu falei assim para Deus: o Senhor tem sido muito bom comigo, né? Eu estava refletindo ali junto com a minha família, falei: meu Deus, se a minha vida acabasse aqui, quanta coisa boa que o Senhor já fez por mim. Eu tenho uma família, eu desfrutei do amor de uma esposa, de filhos, conheci um neto. O Senhor ainda me concedeu o privilégio de poder te servir num ministério. Meu Deus, quanta coisa boa! Elas suplantam todas as lutas, suplantam as adversidades, suplantam as tristezas, porque o Senhor tem sido comigo, Ele tem sido com cada um de vocês. E a gente precisa enxergar isso. Deus tem sido conosco todos os dias da nossa vida. Ebenezer, Ele nos tem ajudado. Até aqui também, amados, aponta não só para o passado, mas quando a gente diz até aqui o Senhor nos ajudou, a gente olha para o futuro também, a gente olha para frente, né? A gente olha para aquilo que ainda vai vir, né? É um ponto de chegada, mas não é o fim. Ainda tem coisas, né? Não sei se haverão ainda dias, meses, anos, décadas pela frente para a gente desfrutar, mas ainda tem coisas pela frente. Então é um ponto muito gracioso, né? Eu vi uma mensagem no Facebook esses dias, né? A pessoa colocou a mensagem, a frase era assim: olha, se você não passou nenhum dia no hospital esse ano, dê glória a Deus, seja grato a Deus. Eu falei: meu Deus, muito obrigado. Eu não passei nenhum dia no hospital. Todos os dias esse ano eu pude dormir na minha cama, na minha casa. Alguns irmãos passaram dias, quase meses, no hospital, né? O Mateus, o Daniel está aqui com a gente. Alguns passaram um tempo, né, dormindo no leito de hospital, mas estão aqui, Ebenezer. Glória a Deus, né? Até aqui o Senhor nos tem ajudado. Então, amados, a gente tem que olhar para tudo isso e, em todo momento, ser grato a Deus. Quanto mais formos gratos a Deus, eu vejo que mais o Senhor vai nos agraciar. Porque a gratidão gera bênção, a murmuração retém as bênçãos. A pessoa ingrata, a pessoa que não está contente com nada, que só reclama, que não consegue enxergar a bondade de Deus na própria vida, ela retém as bênçãos, o comportamento, a atitude dela bloqueia as bênçãos. Por isso nós temos que sempre ter um coração grato a Deus. Porque mesmo quando passamos pelas dificuldades, há um propósito de Deus. Ele está nos ensinando. Ele está cumprindo na nossa vida os seus propósitos para nosso crescimento espiritual, para nossa maturidade, para nos preparar para a eternidade. Né? Quando eu falei que a palavra até aqui, né, ela não é um ponto de divisão, ela é um marco, né? Ela não é um fim, ela continua. A nossa vida também não termina quando a gente suspirar, né? Quando morreu. Sim, né? A matéria sim. Mas quando um crente morre, ele entra na eternidade com Deus, né? Então não tem um fim, né? Esse até aqui o Senhor nos ajudou, ele prossegue até o final dessa vida natural e ele entra na eternidade. E é isso que é bom a gente lembrar, né? Nós temos essa entrada garantida, esse passaporte comprado, assinado, marcado com o sangue de Jesus, que nos dá acesso à eternidade e à presença de Deus. Então a palavra Ebenezer, ela tem um significado então muito maior. Até aqui e até sempre o Senhor tem nos ajudado.
Aquele que te ajudou a chegar até aqui, Ele vai continuar te ajudando até o último momento, até a entrada na eternidade, onde não haverá mais choro, mais reclamação, nem dor, nem fibromialgia, nem câncer, nem nada. Glória, alegria, regozijo, gozo eterno na presença de Deus. Essa é a nossa caminhada. Essa é a nossa caminhada. Aquele que nos ajudou, Ele é fiel para cumprir a sua palavra e nos ajudar a prosseguir nessa caminhada. A terra prometida não era o fim. Eles tinham ali convivência com povos inimigos, eles estavam lutando, eles tinham que plantar para colher. Nós estamos aí, nessa jornada. Não é o fim, mas é maravilhoso quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente entende aquela expressão tão forte que Samuel expressou e ficou registrada: Ebenezer. Está vendo? O Senhor deu vitória sobre o inimigo. Está vendo, o povo de Israel? Vocês agora vão ter paz. Vocês chegaram aqui, está vendo tudo que Deus já fez por vocês? Libertou do Egito, abriu o mar, deu água onde não tinha água, fez brotar da rocha. Tudo isso, traz para a sua vida pessoal quantas coisas, quantos milagres, quantas coisas sobrenaturais Deus fez na nossa vida, amados. Aos olhos do mundo pode ser natural, mas aos nossos olhos são sobrenaturais. Para mim, uma coisa sobrenatural é o nascimento de uma criança. É demais, é um negócio tremendo. Sem imaginar, Igual Davi imagina lá no Salmo 139, o Senhor me viu quando eu era ali um feto no ventre da minha mãe, Ele viu meus ossos sendo formados, e a gente começa a imaginar, está ali, formou aquela sementinha ali, está crescendo, nasce uma criança, coisa mais linda. Eu vejo a misericórdia de Deus, enquanto as crianças estão nascendo, o sol, a noite, mas tudo isso é natural, tudo bem, é natural, para mim é sobrenatural, é de Deus. A gente tem que enxergar o sobrenatural, enxergar Deus em todas as coisas da nossa vida, nas menores coisas da nossa vida, naquelas que às vezes passam como algo insignificante. Nós temos que enxergar a presença de Deus, a pedra que nos ajuda. Quando você ali cultiva um jardim na sua casa, planta ali uma flor, cuida de algo e você vê aquilo brotando, a vida lembra Deus. Você vai regar lá uma planta. Hoje de manhã, hoje eu tirei o dia, De manhã eu falei, hoje eu vou cuidar das plantas de casa. Fui lá, podei a samambaia, um trabalho, suei, cansei. A camisa ficou molhada, depois tive que lavar todo o quintal porque foi uma sujeira. Aí depois que estava tudo limpo, depois do almoço, depois que eu descansei, eu fui lá dar uma olhada. Falei, que legal. Ficou bom, Você se alegra com aquilo que você fez. Comece a se alegrar com o seu trabalho, comece a se alegrar. Segunda-feira eu volto para a firma. Mas vai alegre, você está vivo, você não passou por um hospital. Comece a trabalhar com alegria, com regozijo de Deus, você vai ver a sua vida mudar. Comece a enxergar Deus em tudo que você faz. Samuel chegou naquele momento, colocou ali uma pedra e ele falou, eu enxergo Deus aqui, Essa pedra aqui vai ser um memorial, até aqui Deus nos ajudou e vai continuar nos ajudando. Em cada dia desse ano, amados, Ele vai continuar nos ajudando. Tem um versículo muito lindo, O tio Henrique sabe, decora esse versículo, ele já falou para mim várias vezes. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Há uns meses atrás eu citei esse versículo, eu cito ele muitas vezes. E a minha filha falou, nossa pai, eu estava prestando atenção na pregação quando o senhor falou
que Deus nos sustenta com a sua destra fiel. Eu nunca tinha parado para pensar que destra fiel é a mão direita de Deus te levantando e te conduzindo. Falei, não, é exatamente isso. A destra fiel de Deus. Ela nos pega pela mão, Ele nos levanta, como um pai que pega uma criança e nos leva. Ele nos ajudou até aqui, Ele continuará nos ajudando, porque nós somos dele. Nós somos ovelhas do seu pastoreio. Nenhuma Ele vai perder. Nós não vamos escapar desse aprisco. Ainda que a gente às vezes dê umas roladas, pegue uns carrapichos pelo caminho, Ele vai limpar. Porque nós pertencemos a Ele, amados. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Nós pertencemos a Ele. Nós somos o seu povo. Ele estará conosco todos os dias dessa vida. Ele é fiel para cumprir as suas palavras. Jesus, Ele disse lá em Mateus 28:20, o texto da grande comissão, Ele termina dizendo: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E depois Ele diz também, lá no Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 3, se você quiser abrir: não se turbe o vosso coração, não se assuste, não tenha medo, né, dos dias que virão desse ano, né? Tem uma charge aí que publicaram, né, que tem uma turma assim, segurando um cabo comprido, não sei se é um cabo de vassoura, tentando abrir uma porta escrita 2022, todo mundo com medo lá. Acho que vocês já viram essa charge, né? Não se atemorize, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Palavras do Senhor Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Se Ele disse que Ele vai preparar lugar, Ele está preparando esses lugares. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O até aqui entra na eternidade, né? O até aqui, você olha para trás, para no ponto onde foi colocada a pedra, olha para frente, e o até aqui entra na eternidade. E por último, o último versículo que eu quero compartilhar, para que a nossa fé se fortaleça, se renove, né? Um versículo bastante conhecido do apóstolo Paulo em Filipenses 1, versículo 6. Paulo diz assim: eu estou plenamente, presta atenção nessa palavra plenamente, eu estou absolutamente certo de que aquele, Jesus Cristo, que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra não vai ficar na metade, amados, né? Ele vai completar, é promessa, é palavra de Deus para a nossa vida. Ainda que a gente passe pelas lutas, ainda que venham dificuldades, 2022, né, como todos os anos que já foram, nós teremos dias bons, teremos dias maus, teremos dias de alegria, teremos dias de choro, teremos dias de descanso, de paz, de passeio, de diversão, mas teremos dias de trabalho, de labuta, de dureza, de suor, como todos os anos, né? Só que nós temos a consciência de que esse Deus que nos ajudou, nos trouxe até aqui, Ele vai conosco até o final da jornada, e na eternidade nós estaremos com Ele. Amém? Louvado seja o Senhor nosso Deus. Que venha 2022, Ebenezer, né? Ebenezer, guarda a palavra, né? Guarda no teu coração essa mensagem. Eu quero convidar o Ministério de Música à frente. Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Não se sobrecarregue de muitas coisas. Não queira abraçar o mundo, né? Faça o que está ao teu alcance.
faça na medida das tuas forças, não vá além, não fique doente, né? Não coloque objetivos fora dos planos de Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar. Dentro dessa palavra que o Senhor falou conosco nessa noite, faça a tua oração pessoal. Creia e confie que se Ele te ajudou até aqui, Ele vai estar conosco todos os dias. Ele vai continuar nos ajudando. Ele vai nos socorrer nas horas difíceis. Ele é a nossa pedra de ajuda. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o socorro nas horas das adversidades. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome que é santo. Obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que nós temos vivido, porque a mão do Senhor tem sido conosco, tem estado sobre nós. A tua destra tem nos sustentado. Obrigado a Deus, porque o Senhor olhou para nós, vasos de barro, e nos tornou vasos de honra. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos tem ensinado nas horas difíceis, e também tem nos dado momentos onde desfrutamos de pastos verdejantes e de águas tranquilas. Obrigado a Deus por tudo que temos vivido, experimentado. Obrigado porque o Senhor tem se revelado nas coisas pequenas e nas grandes. Bendito é o Senhor que nos tem ajudado, que nos ajuda sempre. Bendito é o Senhor que é a nossa pedra de ajuda, o nosso Ebenezer. Bendito é o Senhor que nos sustenta. Bendito é o Senhor que enxuga as nossas lágrimas. Bendito é o Senhor que coloca um riso no nosso rosto. Bendito és em todo momento. Abençoa, Senhor, cada família da Igreja Manaim, cada membro, cada visitante. Abençoa aqueles que estão nos acompanhando nos lares. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa as nossas vidas, porque nós não podemos viver sem as tuas bênçãos, sem a tua presença. Bendito é o Senhor que nos tem abençoado. Glorioso é o teu nome. Bendito és, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo, Salvador, resgatador da nossa alma. Bendito és, ó Espírito Santo, Consolador, Espírito da promessa, Espírito da sabedoria, que nos conduz, que habita em nós. Bendito és, ó Deus, na tua plenitude, na tua grandeza. Bendito és, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão nessa noite. Nós consagramos ao Senhor a nossa vida, consagramos esse ano. Bendito és o Senhor.